Aprofundando, comentário sobre a segunda carta de Pedro. Um homem chamado a Pedra. Segunda carta de Pedro. Ameaça que vinha de dentro. Nem sempre os grandes perigos estão bem sinalizados. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Os apóstolos do primeiro século devem ter-se sentido como exploradores num pântano infestado de mosquito. Um destes nocivos insetos os ataca. Eles o matam, mas imediatamente outro mosquito vinha e aterrissava sobre a pele deles. Aonde quer que fossem, novos perigos apareciam como nuvens de mosquito. Primeiro apareceu um grupo que negava que Jesus era Deus. Depois surgia um outro que o declarava como Deus, mas não plenamente humano. Os apóstolos denunciavam o legalismo e, ao virar a esquina, deparavam supostos aliados antilegalistas, mas que supunham que tudo é validado. Os membros de certa igreja reuniram ao trabalho e se ajuntaram em grupos para esperar o retorno de Jesus. Enquanto isso, os de outra igreja abandonaram completamente a ideia do retorno de Jesus. Pedro foi escrita como resposta errônea à tendência de uma jovem congregação, enquanto Pedro focaliza os terríveis perigos que ameaçavam de fora para dentro. Esta carta fala dos perigos de dentro e de fora. Haviam falsos mestres que semeavam dissensões, questionavam doutrinas fundamentais e arrastavam os cristãos rumo à imoralidade. Em seus conselhos, sinais de perigo. Em seus conselhos, os grupos problemáticos, segundo Pedro, clamam por um retorno verdadeiro, clamam por um retorno ao verdadeiro evangelho. Não deixarei exortar-vos sempre acerca dessas coisas, diz o autor. Passa a detalhar algumas das realidades fundamentais acerca do comportamento cristão. A carta não introduz muitas noções novas, o que faz, na verdade, é erigir gigantescos rótulos de advertência contra os certos perigos latentes que ameaçam a igreja. Há duas palavras-chave, conhecimento e sabeis, que se repete ao longo desta carta. Pedro refresca a memória dos leitores acerca do verdadeiro conhecimento, que diz respeito à vida e à piedade. O escritor assenta cuidadosamente o seu conhecimento nos profetas do Antigo Testamento e nos relatos das testemunhas oculares da vida de Jesus, e não em fábula artificialmente composta. Ele insta seus leitores a resistirem aos perigos por meio de uma vida limpa. A resposta ao falso conhecimento, declara ao autor de forma radical, é o verdadeiro conhecimento. A resposta à vida moral e à vida imoral e à vida moral. Consciente de que logo deixaria o mundo, o escritor de 2 Pedro faz um último apelo em favor da verdade. Como lê Pedro? 1 Pedro pressupõe ao mesmo autor, entre ambas as cartas, grandes diferenças de estilo. Pedro tem um tosco estilo de redação, é mais agressivo e menos complacente que a primeira carta, essa segunda carta. Talvez a diferença entre as pessoas de receber as cartas explicam os dois enfoques. A Bíblia considera o sofrimento, a perseguição que vem de fora, uma influência purificadora que muitas vezes resulta numa igreja ainda mais forte. Por isso Pedro tem um alentador e devocional. Por isso Pedro tem um tom alentador e devocional. Mas o verdadeiro perigo para a igreja se encontra em seu interior. É a ameaça que vem da conduta imoral da falsa doutrina.
Segundo Pedro, com sua forte linguagem, encara esses dois perigos internos. Ao ler 1 Pedro, tente colocar-se no lugar dos leitores originais. Contra que perigos adverte o escritor? Existe hoje perigos paralelos? Os capítulos 1 e 3 podem aplicar-se universalmente ao capítulo 2 e se ocupa mais dos falsos mestres que afligem a igreja no primeiro século. No tom e no conteúdo, segundo Pedro, aparece a pequena carta de Judas, e ambas se preocupam do mesmo problema e propõem as mesmas soluções. Ao ler 2 Pedro, tenha em conta aquelas palavras que, por seu significado, falam de conhecimento, de pensar e de recordar ou ter em mente. O autor apela para o verdadeiro conhecimento que pode corrigir muitos erros da igreja jovem.